Você provavelmente foi ensinado a estudar da forma errada e, consequentemente, você não consegue ter um desempenho bom nos estudos. Mas eu vou te ajudar a como mudar isso. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psique, sou estudante de Neurociência e Aprendizado, ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais em menos tempo, que quer melhorar sua forma de estudar e, consequentemente, aumentar seu desempenho. Se você é novo por aqui, caiu aqui de paraquedas, eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a potencializar os seus estudos. Então, se você já se inscreve aqui que tem muito conteúdo para você. Bom, mas sem mais delongas, por que você provavelmente estudou errado e por que provavelmente ninguém te ensinou a estudar da forma correta? O primeiro ponto é que nós somos jogados na escola sem ter sido ensinado a aprender. Assim como você não joga uma criança na piscina sem antes ensinar ela a nadar, você não pode colocar uma criança na escola sem antes ensinar como funciona o processo de aprendizado. Então a maioria aqui não foi ensinado a estudar. Então quando chegou na escola, foi fazendo as coisas no automático e no que dava certo. Então ia testando, isso dava certo, isso não dava, e ia testando. E o que a maioria acabou fazendo? A maioria acabou achando que assistir aula era o suficiente para estudar, então esse é um ponto que já é importante a gente tocar aqui, porque apenas assistir aula não garante que você aprende um conteúdo, porque quando a gente está na aula, a gente está compreendendo a matéria, e compreender é diferente de aprender. Compreender é entender o conteúdo. Aprender é você pegar aquele conteúdo aprendido, mas você consolidar aquilo na sua memória de longo prazo. Isso é diferente, uma coisa diferencia a outra. Então, o que acontece? Quando você assiste a aula, o que você está aprendendo ali é um norte de onde você precisa aprofundar. Então, quando você está ali na aula, você está vendo as matérias, o professor está explicando o conteúdo, você olha aquilo que ele está falando e a partir daquilo você tem que pegar e buscar no livro para se aprofundar. Então é dessa forma que você aprende para consolidar uma informação. É diferente do que você só assistir aula. Então esse é o primeiro ponto que a maioria aqui foi errado e nem foi ensinado, né, nesse ponto a estudar. Então a maioria acha que apenas assistir aula é o suficiente. E isso vai valer tanto para a faculdade, para um concurso, mestrado, um pós que você esteja fazendo, tudo. Você não pode depender apenas daquele conteúdo que você está tendo em sala de aula. Você precisa necessariamente aprofundar. Assim como o professor estudou a matéria no livro para depois da aula, você também precisa estudar essa matéria na base, estudar essa matéria no livro. Isso é um ponto primordial. O segundo ponto é que a maioria foi acostumado a tirar boas notas, e isso era sinal de uma coisa boa e que era suficiente. Só que o problema é que apenas tirar nota boa não garante que você vai aprender, porque muitas vezes vocês acabam decorando, vão bem na prova, mas aquele conhecimento não fica consolidado. E lembra que eu falei que a gente precisa consolidar uma informação. E o que acontece? Quando você chega numa faculdade, quando você chega numa pós, no mestrado ou no doutorado, você não tem aquele conhecimento, porque você provavelmente decorou e isso fez com que você fosse bem na prova, mas você esquecesse de tudo. Esse é um princípio muito errado da escola, porque muitas vezes a gente tá acostumado com isso, que o que é suficiente é eu tirar a nota boa ali e para mim isso é relevante. Só que para quem vai ser, por exemplo, na faculdade, vai ser um profissional da área, só decorar para ir bem na prova não vai ser suficiente, porque você precisa daquele conhecimento para aplicar depois. Eu gosto muito de falar sobre a área da psicologia, que é um pouco da minha área. Então, se eu sou um estudante de psicologia e eu estudo a matéria lá e decoro, faço a prova, vou bem na prova, mas aí acabo esquecendo todo aquele conteúdo. E se um dia eu precisar dessa ferramenta que eu aprendi na sala de aula e precisar aplicar no meu dia a dia, lá com o meu paciente, como que eu vou fazer? Isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, vocês precisam entender que vocês necessariamente não precisam depender só da nota, vocês precisam aprender esse conteúdo. E isso e consequentemente se você vai tirar uma boa nota ou não. Às vezes acontece você não ir bem na prova, mas se você sabe o conteúdo, para mim isso que é o relevante. Isso é aprender a estudar de verdade. Isso é aprender um conteúdo da forma correta. Mesmo que às vezes você não tire uma nota tão boa, mas que você saiba o conteúdo, isso é de extrema relevância. Aprender a matéria não vai fazer com que você tenha que reestudar ela. Isso é otimizar tempo. Otimizar tempo não é decorar. Otimizar tempo é você aprender o conteúdo para não ter que reaprender de novo. Então, isso é estudar com estratégia. Isso é um ponto que a maioria aqui não foi ensinado a estudar. O terceiro ponto é que a maioria aqui fica fazendo resumo para tentar memorizar. E o resumo não faz com que você memorize. O resumo, ele é um norte para você revisar aquilo que você já aprendeu. Então, o que a maioria faz?
A maioria pega o conteúdo do livro, faz um Ctrl+C, Ctrl+V, coloca no resumo e fica lendo, 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 lendo e relendo, lendo e relendo, até decorar. Isso é decorar. Você provavelmente vai esquecer isso em um dia, uma semana, você logo já vai esquecer aquele conteúdo. O que você precisa fazer quando a gente está falando se você quer memorizar um conteúdo? O resumo é para você colocar somente algumas informações, para você olhar para elas e relembrar o conteúdo, mas não é para você ler. O conteúdo já tem que ser aprendido na hora que você está lendo o livro. Então, quando eu estou lendo o livro, eu preciso aprender esse conteúdo ali na leitura. Aí eu aprendi esse conteúdo na leitura, eu vou colocar no meu resumo alguns tópicos importantes que eu não posso esquecer, que são mais relevantes. Aí sim eu uso esse resumo para me auxiliar, mas não é para que eu copie, cole e fique lendo, é para que o conteúdo eu já tenha aprendido no livro e o resumo ele seja um complemento para me ajudar nesse estudo. E é claro que uma coisa que todo estudante deveria saber e deveria ser ensinado na escola é que para você consolidar uma informação, o estudo precisa necessariamente ser ativo. E o que é um estudo ativo? Um estudo ativo é onde você pratica aquilo que você estudou. Então, eu estudei sobre uma matéria agora aqui no livro, eu preciso praticar sobre ela para que ela consolide na minha cabeça. E como que eu faço isso? A consolidação ela vai depender principalmente de falar sobre o assunto, tentar explicar, tentar escrever sobre o assunto. Isso são formas ativas de você manter aquela informação na tua cabeça. Então, se eu quero manter aquilo consolidado, eu preciso estudar de forma ativa. Isso vai fazer total diferença no seu desempenho e é isso que um estudante que sabe estudar faz. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, não quer ficar só na decoreba e você quer melhorar seu desempenho nos estudos. Então, eu sugiro você se inscrever que eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos novos para te ajudar nos estudos. Também ativa o sininho que você recebe sempre notificação de quando sai vídeo novo. Além disso, eu também te convido a me seguir no meu Instagram, tá aparecendo aqui pra vocês, @IgorPsico, lá eu sempre tô respondendo caixinha de perguntas de vocês, mas lá já está aberta a minha lista de espera para minha mentoria do MIP. Para quem não sabe o que é o MIP, MIP é meu método de estudo onde eu ensino as pessoas a estudarem da forma correta e aumentarem seu desempenho. Ou seja, eu te ensino a ter autonomia para aprender qualquer conteúdo que você queira. Então, se você tem interesse e quer melhorar essa forma de estudar, entra lá e se inscreve que são vagas limitadas. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!